O Preço da Ousadia, livro de Susanna Carr, parte 6. Michael não conseguia decidir. Charlie Lovejoy insistia em não usar sutiã em sinal de rebeldia silenciosa contra os negócios da família, ou seria apenas para deixá-lo louco? Provavelmente as duas coisas, calculou ele, abrindo caminho em meio à balbúrdia. Charlie parecia atordoada. Michael sentiu-se do mesmo modo quando a secretária dela lhe contou aonde Charlie havia ido. Chegando ao balcão, ele a encarou. Charlie o fitava, enxugando o rosto. — Michael, o que está fazendo aqui? Ela deu um gritinho quando ele a segurou por trás dos joelhos. Charlie caiu no ombro dele e Michael estava a caminho da porta antes que ela conseguisse respirar. — Ei, Charlie! Marcia chamou. — Tem certeza de que ele é seu homem perfeito? Michael quase sorriu, mas ainda estava furioso demais para chegar a esse ponto. Então Charlie achava que ele era o homem perfeito. Isso queria dizer que tinha uma chance com ela. — Coloque-me no chão, agora mesmo! Charlie ordenou, batendo nele com a bolsa. Não ia acontecer. Do modo como ele via a situação, fazia a ela um favor escondendo-lhe seus seios ao carregá-la daquele jeito. Mas era óbvio que Charlie não ia concordar. Charlie bateu com a bolsa na cabeça dele. Michael se encolheu quando algo duro e pontudo o atingiu atrás da orelha. O que ela carregava naquela bolsa? — Você está fazendo uma cena, Michael! Seria aquela a hora de demonstrar que se importava? Porque a verdade era que não dava a mínima. Podia garantir que nunca iria aprender a ser um cavalheiro. Ainda bem que Charlie não gostava de cavalheiros. Ela tentou chutá-lo. Michael antecipou o movimento e a impediu, antes que Charlie furasse seu fígado com aquele sapato de bico fino. Michael decidiu agir antes que ela demonstrasse alguma tendência homicida. Deu tapinhas no traseiro dela, avisando-a para parar com aquilo. Não ia se importar em estapear mais fortes as curvas deliciosas. Mas Charlie ficou tensa com seu contato de aviso. — Seu idiota! Sim, aquela era a sua Charlie. Ela sabia como encantar um camarada. — Só para você saber, ela afirmou, fingindo doçura. Este é um de meus instantes mais embaraçosos, e só para constar, todos os demais envolvem você. Não fiquei assim humilhada quando você me flagrou com aquele livro de posições eróticas, nem quando quase fomos pegos por aquele conhecido meu nos portais do inferno. Michael ignorou o olhar do leão de chácara que ouviu Charlie falar. Deu a volta no carro e abriu a porta do motorista, colocando-a no assento. Sem dizer uma palavra, ele a empurrou para o outro lado e entrou no veículo. Michael se preparava para usar o botão que travava todas as portas, mas Charlie ficou parada, sem se mexer. Em seguida, colocou o cinto de segurança e cruzou os braços, e permaneceu ali, quieta. Ao ligar o motor, Michael considerou que era uma delícia quando as mulheres lhe davam o benefício do silêncio. Charlie permaneceu calada enquanto Michael a levava até em casa. Ele sentiu a surpresa dela ao ver que sabia onde morava. Charlie devia estar de fato furiosa para não falar nada mesmo assim. De soslaio, Michael viu que ela pegou com gestos muito lentos as chaves na bolsa. Como calculou, Charlie esperou que ele estacionasse para soltar o cinto, pular do automóvel e correr. Como conseguiu chegar ao outro lado da porta da frente antes de ele alcançá-la só provava duas coisas. Michael a subestimou e havia uma boa chance de estar mesmo ficando mole. Charlie gritou quando o viu correr e chutar a porta. Michael a abriu com facilidade e entrou. Depois de um olhar ao redor pela residência pequena,
Agradeceu aos céus ao constatar que ela não era maníaca por organização. Obrigada por me trazer para cá, Michael. Já pode ir embora agora. Michael observou a blusa molhada e a saia azul grudada nos quadris dela nos lugares certos. Precisamos conversar, Charlie. Não tenho nada a lhe dizer. Michael enfiou as mãos nos bolsos. Primeiro você precisa se trocar. Ah! Ela olhou a blusa. A minha aparência incomoda você? O tecido molhado se colou por completo à pele dela, criando uma série de fantasias impublicáveis. Michael, de súbito, achou difícil engolir e respirar. Então pigarreou. Sim, incomoda. Charlie se empertigou e ele sentiu a tensão atravessar a sala. Por quê? Michael não ia contar o que estava passando por sua mente. Charlie sabia que ele não era civilizado, mas não precisava descobrir o quanto lhe faltava nesse aspecto. Tem alguma ideia de tudo o que estou vendo? A expressão de desafio dela desapareceu. Tenho sim. O lábio inferior começou a tremer. Eu, enfim, começo a entender tudo. Charlie foi até o sofá e se deixou cair nele, cabisbaixa. Michael olhou para ela, confuso. O que estava acontecendo ali? Charlie, suma daqui, Michael. Ergueu a mão, apontando a saída. Apenas vá embora. Ela achava mesmo que ele ia fazer isso. Charlie tinha muito a aprender, decidiu Michael, andando até o sofá. Começa a entender o que exatamente, Charlie? Que eu pareço uma estúpida. Enfiou o rosto entre as almofadas. Não, não é isso. A cabeça de Michael zunia e o coração acelerava, entre outras reações muito claras. Era ele quem mal conseguia colocar duas palavras uma atrás da outra naquelas condições. Charlie, você entendeu tudo errado. Eu sei, esse é o problema. E começou a chorar. Quando ela ergueu o rosto, o coração de Michael pareceu parar ao ver as faces marcadas pelas lágrimas. Aquilo o machucou mais do que daquela vez em que teve um pulmão perfurado. Não sabia o que estava vendo, mas faria qualquer coisa para consertar aquilo. Eu entendi tudo errado, admito. Pensei que podia salvar a Lovejoy indizíveis. Errei. Então decidi que Marcy Bonds era a resposta para todos os problemas. Errei de novo. Em seguida, deduzi que, se eu agisse como uma mulher ousada, conseguiria o contrato com ela. Isso até deu certo, mas qual foi o preço? Olhe para mim. Pareço uma palhaça. Michael se abaixou diante dela e enfrentou o olhar lacrimoso. Não, não parece. Charlie voltou a enterrar o rosto na almofada. Estou cansada, brava e molhada. Ele acariciou-lhe os cabelos. Estavam macios e quentes. Você é doce e atraente, isso sim. Pare de tentar me animar, Michael, não vai dar certo. Não sou bonzinho assim, não lembra? Passou os dedos pelas mechas longas dos cabelos dela. Se achasse que você estava fazendo algo idiota, eu diria. Ele a ouviu fungar. É verdade. O concurso de camiseta molhada foi algo estúpido, sim. Michael viu a cabeça de Charlie mover-se depressa, assentindo. Sair com a Marcy foi uma tremenda bobagem. Ela assentiu outra vez. Ficar brava comigo foi um absurdo. Charlie deteve-se no meio de um movimento de assentir. Ah, eu devia ter adivinhado que você ia dizer isso, declarou, fitando-o com o senho franzido. Michael afastou a mão dela. Tinha de falar tudo antes que perdesse a coragem. Não acredito que seja uma ladra, Charlie. Nunca acreditei. Ela hesitou, sem conseguir decidir se devia aceitar a confissão dele. Mas você chegou a pensar na possibilidade, sim.
Tá certo, no começo sim, mas então eu te conheci. E aquilo que disse sobre você estar envolvida no desfalque, eu sei que não faria isso, Charlie. Sempre soube desde que vi você pela primeira vez. Eu menti, desculpe-me por tê-la magoado. Você não sabe nada sobre mim, Michael. Era tudo atuação. Acredite, eu olhei com tanta atenção que consegui ver além das aparências. Não levou muito tempo para constatar que você é leal e trabalha muito duro. Também é meio desajeitada e segue demais as regras, mas eu amo isso também. Amo tudo em você, sabia? Os lábios dela se abriram de espanto. O coração de Michael ressoou nos ouvidos dele. Sim, eu... Agora não podia mais recuar. É isso mesmo, Charlie. Eu amo você. Os olhos dela brilharam. Fica mais fácil de dizer com a prática. Ele se aproximou e a beijou. Mas antes que pudesse aprofundar o beijo, Charlie se afastou. Não, Michael, isso não pode dar certo. Michael gemeu de frustração. Talvez devesse ter aceitado alguns conselhos de Skyler e seguido com a Operação Cupido. Meu Deus, no que estava pensando? Pode dizer que me ama, mas não é o que quer. Charlie se ajeitou no assento. Você já deixou isso muito claro. Michael se endireitou também. Foi uma besteira. Eu estava... Esfregou a nuca. Eu estava muito assustado. Aquilo atraiu a atenção de Charlie. Sério? Assustado? Ele desviou o olhar e ficou de pé. Nós temos de falar sobre isso agora? Michael sabia que ia contar tudo para ela. Confiava nela e sabia que não ia lamentar se abrir. Sabia que poderia revelar a Charlie tudo, desde os sonhos aos pesadelos, mas nem isso tornava a tarefa mais fácil. Sim, a entonação dela mostrou uma dureza que Michael ainda não escutara até então. O que te assustou? O que mais me assusta ainda é a perspectiva de perder você. Não acho que poderia conviver comigo, mesmo se isso acontecesse. Michael esperou, mas a declaração foi recebida apenas por silêncio, e aquilo atingia seus nervos. Diga alguma coisa. Charlie se levantou do sofá e parou ao lado dele. Você não me perdeu, mas foi por pouco, murmurou. As mãos dele ficavam se abrindo e se fechando, como que por vontade própria. Queria beijá-la, mas tudo parecia estranho, um território perigoso. Um movimento e poderia pôr tudo a perder. Charlie o fez fitá-la sem se desviar. Você não vai me perder, prometeu ela com gentileza. Em seguida passou os braços pelos ombros de Michael e comprimiu seu corpo molhado contra o dele. Michael a abraçou. Não havia como evitar. Seu autocontrole estava desaparecendo depressa. O que fazemos agora? Charlie arqueou uma sobrancelha. Está me pedindo um conselho? Não, só quero uma sugestão. Os cantos da boca de Charlie se ergueram. Siga seus instintos. As mãos dele desceram pelas costas dela. Pois bem, eles estão gritando em meus ouvidos que devo levá-la para o quarto. Sim, até que enfim. Muito bem, moço bonito. Obedeça a essa ordem sábia e leve-me para a cama. Capítulo 11. Charlie olhou pela janela do passageiro, vendo a cidade onde cresceu acordar a seu redor na sonolenta manhã de verão no sábado. Afastou o celular do ouvido, com Marcy falando sem parar do outro lado da linha. Não estava muito ansiosa para ter aquela conversa, mas tinha de lidar com aquilo, e era melhor que fosse o mais cedo possível. Michael estendeu a mão e a colocou sobre sua coxa. Ela sentiu-se confortada com o gesto e seu pé parou de tamborilar contra o carpete no quarto. Acalme-se, Marcy,
disse ela ao telefone. Você está me deixando na mão, Charlie. Não, não estou mudando de ideia. Entrelaçou os dedos nos de Michael. Ainda quero fazer negócios com você, só que de meu jeito e com as minhas regras. Mesmo que meus desenhos sejam de roupas incômodas, querida. Certo, talvez ela devesse tomar mais cuidado com o que falava. Você quer a minha opinião honesta ou não, Marcy? Não. Marcy fez uma pausa e suspirou. Talvez. Seria algo diferente para variar. Isso porque toda a sua turma sabe que sim é uma palavra favorita para você, não é? Provocou-a Charlie antes de reassumir a postura profissional. Agora, isso é o que eu vou propor. Hesitou e sentiu a mão de Michael se mover, acariciando-a. Nós produziremos os itens que estão dentro da proposta de trabalho da Lovejoy Indizíveis. Qualquer coisa que faça as mulheres se sentirem bem. Marcy se manteve calada por um momento. E o que isso tem a ver comigo, Charlie? Quer material de qualidade, não quer? Sendo assim, faça-nos realizar o trabalho para o qual estamos mais bem equipados. Charlie tentava parecer confiante, mas não conseguia impedir que a voz tremesse. Sua empresa ia falir, e isso não tinha nada de estimulante. Era terrível. No entanto, não podia jogar no seguro dessa vez. Os únicos apoios eram seu instinto e a crença de Michael de que podia fazer aquilo. E o que eu faria com o resto dos meus produtos, Charlie? Me diga. Conheço outras empresas que podem cuidar da produção de partes da sua coleção, Marcy, mas são especializados e não podem fazer tudo. Charlie sentiu que estava caindo de uma altura imensa, a ponto de se chocar com o chão. Não haveria jeito de tirar do chão a panqueca em que se transformaria depois dessa queda espetacular. Seus olhos começaram a arder. Vamos nos encontrar no meu escritório na segunda-feira e examinar tudo em mais detalhes, tá bom? Está querendo dizer que terei de ficar nessa cidadezinha sem graça por mais tempo? O peito de Charlie se apertou. Espere, aquilo não tinha sido uma negativa direta. Marcy se mostrava disposta a ouvir o que tinha a lhe dizer. Suas esperanças começaram a crescer. Apertou os dedos de Michael antes de sorrir largo para todo mundo na Main Street. Você está falando sério? Disse ela para Marcy. Estou sim, disse a outra, com ênfase. Há inspiração em cada canto dessa cidade. Vá visitar uma fazenda, por exemplo. Marcy não achou aquilo divertido. Não, eu não farei isso. Mas você... Tinha de haver alguma coisa ali para Marcy. Não tem nenhuma roupa de filha de fazendeiro em seu catálogo? Céus, essa foi demais. Não se lembrava de ter notado esse detalhe. Talvez houvesse mesmo vantagens em fazer malabarismos sem rede de proteção. Mesmo? Tem certeza? Charlie ouviu páginas sendo viradas do outro lado do telefone e imaginou Marcy folhando seu catálogo. Está vendo? Este lugar está te fazendo bem. Droga! Você está parecendo animada demais, Charlie. Deve ter dado sorte ontem à noite. O sorriso se ampliou no rosto de Charlie. Vejo você na segunda, Marcy. Charlie desligou o aparelho e se virou para Michael. Obrigada por me deixar usar o seu celular. Sem problemas. Guardou-o no bolso. Eu sabia que o seu estava estragado depois daquele famoso banho. Charlie resolveu ignorar o rubor que tomou suas faces. Vai ser difícil explicar para a companhia telefônica. Estranhou vê-lo entrar com o automóvel no estacionamento da biblioteca. Tirou-me da cama porque tem que trabalhar? Mas você não trabalha aqui, não de verdade. O que está havendo? Michael estacionou e a encarou. Ainda tem algumas coisinhas que preciso fazer por aqui. Saiu do veículo e deu a volta até ao lado dela. E depois você vai tirar o dia de folga? Charlie desceu do carro.
Podemos fazer um passeio mais tarde? Ela sentiu a antecipação. Tinha aquela grande lista de fantasias que podiam realizar. Eu tiro se você quiser. E Michael a conduziu para dentro do prédio. Charlie mal teve tempo de cumprimentar Skyler no balcão da frente antes que ele a levasse até a sala de reuniões. Fique aqui, eu já volto. E Michael se afastou, fechando a porta com cuidado. Por que tenho de esperar aqui? Bem no único lugar da biblioteca onde não há nenhum livro. Charlie deu de ombros e abriu a bolsa. Quando ele voltasse, ia tratar de descobrir o que estava acontecendo. Estava sentada à mesa de madeira, rabiscando números nas costas de um envelope quando Michael retornou. Voltou depressa, comentou ela. O que está fazendo? Tentando achar um jeito de melhorar o fluxo de caixa da Lovejoy Indizíveis. Guardou o envelope e a caneta. Como vamos ficar sem dinheiro, terei de tomar algumas decisões muito duras. Michael sentou-se na beirada da mesa. Estou orgulhoso de você. Ela abaixou a cabeça, feliz da vida por experimentar tamanha sensação de orgulho. Você está apoiando uma idiota, não se esqueça, Michael Reader. De jeito nenhum. Ele estendeu a mão até o queixo dela e a fez erguer o rosto até seus olhares se encontrarem. Eu sempre fico do lado do vencedor. Skyler entrou na sala de reuniões e assim Charlie não teve de explicar que todas as marés de sorte acabavam terminando. Michael baixou a mão e ficou em pé ao lado da cadeira dela. Charlie levantou-se quando viu o primo e a esposa entrarem. Owen usava roupas informais, uma calça clara e camisa polo, enquanto Samantha trajava um vestido branco que a fez lembrar-se de algodão doce. O que vocês estão fazendo aqui? Charlie começou a ficar assustada quando Skyler fechou a porta e se apoiou nela. Não tenho a menor ideia. Owen fitou a todos com insolência. Recebi um recado de Skyler para estar aqui quando a biblioteca abrisse. Ai, não! Michael, por favor! Charlie o encarou, súplice. Michael não compreendia como as coisas transcorriam em Silver Creek. Um estranho não podia sair acusando de um crime um cidadão local com ótimas conexões sem que as repercussões viessem a ser muito sérias. Isso é ridículo. Não havia sinal de suavidade no semblante dele. Se for, então a culpa será toda minha. Aquilo seria um desastre. Você está entendendo tudo errado. Charlie insistiu. O que, se posso saber, está errado? Indagou Owen. Alguém está roubando dinheiro através do fundo dos amigos da biblioteca. Skyler mostrava uma firmeza que Charlie jamais imaginara que ela possuía. E nós achamos que é você. Charlie girou olhando para ela. Não, Skyler, nós não. Skyler e Michael. Eu? Owen Lovejoy, culpado de desfalque? Balançou a cabeça sem acreditar na acusação e deu uma risadinha. Vocês estão malucos, isso sim. Você é culpado? Michael não tinha nenhum indício de compartilhar do senso de humor de Owen. O primo de Charlie parou de sorrir. Não, claro que não. Irritado, Owen olhou feio para Michael. E quem é você para me interrogar? Charlie afastou-se da mesa antes que Michael decidisse saltar sobre ela. Seu primo podia saber como as coisas aconteciam na cidade, mas nem de longe imaginava qual era o código de conduta de Michael Reader. Owen, você não precisa ficar escutando isso. Charlie segurou o cotovelo do primo. Por que você e a Samantha não vão embora e me deixam cuidar disso aqui? Ninguém vai sair daqui até resolvermos esta situação. Michael avançou na direção de Owen. A frieza dele fez a pele de Charlie se arrepiar, e mais ninguém estava questionando sua autoridade. Deixe-o em paz, meu primo não faria algo assim. As narinas de Michael se dilataram.
Pare de defendê-lo. Sim, Charlie. Owen afastou a mão dela de seu braço. Sou bem capaz de me defender. Não preciso me esconder atrás de uma mulher. Owen! As palavras dele tiveram sobre Charlie o efeito de um tapa. Eu só estou tentando... Por que eu iria roubar do fundo dos amigos? Estou na direção de todos os comitês de caridade da cidade. Comitês de muito mais prestígio do que o daqui. E você rouba deles também? Skyler continuava parada à soleira. Samantha, ao lado da bibliotecária, se encolheu ao ouvir aquilo. Owen estreitou os olhos ao encarar a irmã de Michael. Eu não roubo. Que bom ouvir isso. Michael fez um esgar. Agora prove. Comecemos vendo o talão de cheques dos amigos. Cruzou os braços. Você vê algum problema nisso? O talão de cheques não está aqui comigo. Owen bateu as mãos nos bolsos. Eu nunca o carrego. Você terá de perguntar a Samantha onde ela o guarda. Foi então que Charlie compreendeu. Pôde quase ouvir as peças do quebra-cabeça caindo cada uma em seu devido lugar. Michael ficou tenso e Charlie percebeu que ele chegara à mesma conclusão. É mais importante para mim estar nas reuniões para tomar decisões, explicava Owen, empinando o queixo. E Samantha tem tempo para... Charlie e Michael viraram-se para Samantha. A mulher baixou a cabeça envergonhada e cobriu o rosto com as mãos trêmulas. Meia hora mais tarde, Michael observou em silêncio sua irmã conduzir Owen e Samantha para fora da sala de reuniões. Não se sentia vitorioso, nem achava ter feito um bom trabalho. Estava muito cansado para isso. Quando a porta foi fechada, Charlie saiu do canto sombrio onde se encontrava. Michael não saberia dizer se ela ficara brava com os parentes, desconfortável por estar ali, ou só tentava evitar o apoio silencioso dele. Skyler foi muito generosa, comentou por fim, incapaz de fitá-lo nos olhos. Assim é minha irmã. Ela devia ter sido mais dura. Michael aproximou-se dela. Charlie parecia perdida e sozinha, e ele queria mostrar-lhe que isso não era mais verdade. Ainda acho que foi errado da parte de vocês tomar a lei em suas mãos, mas eu compreendo. Charlie esfregou os braços como se estivesse com frio. Se Samantha fosse para a prisão, isso teria acabado com ela. Devolver o dinheiro e fazer trabalho comunitário na biblioteca é muito mais justo. Imagino que sim. Ou talvez Skyler soubesse que a filha do delegado não ia ficar com uma ficha na polícia por muito tempo. Acrescentou com cinismo. Michael foi até ela, mas Charlie o evitou. Ele sentiu muito medo. Samantha poderia preferir passar algum tempo na cadeia do que ir para casa com Owen. Charlie olhava preocupada para a porta. Ele ficou muito furioso com isso. Michael colocou as mãos nos ombros tensos dela e os massageou com gentileza. Sim, deve ser terrível descobrir que a esposa estava roubando dinheiro do grupo de caridade que ele dirigia para comprar coisas na sex shop que ele tanto odeia. Charlie se encostou no peito largo. Deteve um suspiro de alívio. Michael a enlaçou, mas ela não queria conforto e se soltou. O que estava errado? Charlie, me desculpe, disse ele sem saber o que fazer e odiando a sensação. Ela virou-se confusa. Por ter achado que tinha sido Owen? Não se desculpe comigo por isso. Michael aproximou-se outra vez, mas ela tornou a se afastar. Ele não queria ter de persegui-la por toda a sala. Lamento que você me odeie por causa disso. Michael temia que a frustração tornasse suas palavras ásperas demais. Charlie se deteve de súbito. Eu não odeio você, mas é o que parece. Desde que provei o que Samantha fez, você não me deixa chegar perto. Charlie, eu tinha de cumprir minha promessa a Skyler de ajudar a descobrir quem estava roubando.
Michael viu Charlie respirar fundo antes de encará-lo. E você fez isso. Então, e agora? Ele se deu conta de que, de fato, algo muito sério ali lhe escapava. A que se refere, Charlie? Você teve seu duelo com os bandidos e salvou a cidade, ou melhor, a biblioteca. Agora vai cavalgar em direção ao pôr do sol? Vai embora? Então é isso. A compreensão o atingiu como um soco poderoso. Ela achava que ia abandoná-la. Ficou bravo por Charlie imaginar algo assim dele, que podia conquistar seu amor e deixá-la para trás. Mas também era verdade que nunca fizera coisa alguma para que ela não pensasse isso. Ah, entendi. Está esperando que eu vá embora. Michael decidiu provocá-la. Você teve sua aventura e agora quer retomar sua vida normal, é isso? Charlie olhou-o como se ele fosse um idiota. De jeito nenhum. Ela foi até a mesa e pegou a bolsa com um gesto brusco. Bom, Michael cruzou os braços, separando as pernas. Porque eu vou ficar. A bolsa escorregou entre os dedos dela e caiu no chão. Vai mesmo? A esperança que cintilou no rosto dela aqueceu o coração de Michael. Sim. Antes de Owen entrar aqui, mandei um e-mail para o meu chefe pedindo demissão, efetiva e imediata. E a sensação de fazer isso foi muito melhor do que eu esperava. Não acredito! Charlie se segurou na beirada da mesa, apoiando-se nela. Michael viu que arfava. Em seguida controlou a respiração, tentando não ficar animada demais. E o que pretende fazer agora? Preciso arrumar um emprego. Michael não tinha ideia de quem poderia contratar um ex-mercenário corporativo para usar a definição dela. E ainda por cima, um com joelhos ruins. E não ia de jeito nenhum trabalhar para Lovejoy Indizíveis. E um lugar para morar. Eu não ia querer me casar com um sem-teto desempregado. Os lábios de Charlie moveram-se um pouco antes de ela conseguir falar. Casar? Sim. Michael se aproximou, o olhar firme e confiante fixo no semblante surpreso. Nós vamos nos casar. Mas você não me pediu? Ele apoiou as mãos nela e se curvou, inalando seu perfume. E por que deveria? Já sei a resposta. Muito engraçado. Vamos lá, Michael Reader. Não posso pensar na ideia de me casar com você enquanto não ouvir um pedido. Ele se aproximou ainda mais, envolvendo-a, prendendo-a sobre a mesa. Charlie se agarrou na camiseta dele para não cair. Então, disse ele, com a boca milímetros da dela. Você quer? As pupilas dela brilharam enquanto comprimia os lábios, contendo-se para não rir. Quero um pedido feito direito. Não sou do tipo de fazer coisas dentro dos padrões estabelecidos. Michael a beijou depressa e conseguiu ver o começo do sorriso quando Charlie se esquivou. Isso é parte do seu charme. Agora ajoelhe-se. Ela o empurrou, mas Michael não se moveu. Ajoelhe-se e implore. Ele não fez nada disso. Segurou o rosto dela com as duas mãos e olhou dentro de seus olhos, que espelhavam o amor que sentia. Quer casar comigo, Charlie? Pediu ele com a voz embargada de emoção. Tem certeza de que é isso que quer, Michael? Minha vida é aqui, em Silver Creek. Estou começando a entender por que você gosta tanto desse lugar. E era verdade. Ainda não estava lá muito certo em relação aos milharais, mas a cidade possuía tudo pelo que sua alma vinha ansiando. As mãos dela subiram para os ombros dele e Charlie as cruzou por trás do pescoço de Michael. Estar casado não vai ser excitante como a vida que você levava. Tem razão. Enlaçou-o e abraçou com força. Mas será uma aventura e tanto com você ao meu lado. O rubor que tomou o rosto de Charlie o fascinou. Eu não sou uma mulher ousada, você sabe disso, não é? Ah, é sim.
Quando estamos sozinhos, entre quatro paredes, Michael roçou os lábios dela com os seus, com incrível suavidade, enquanto seu corpo vibrava com impaciência. Porque você sabe. Charlie franziu a testa. Sei o quê? Que pode ser tão ousada comigo quanto quiser. Ela deu-lhe um beijo ardente. Sou louca por você, Michael. Eu te amo mais que tudo, querida. Nós seremos felizes, você vai ver. Tenho certeza disso, meu amor. Final.